aqui relata a história de João Batista, do batismo de João Batista, do batismo de Cristo, uma divergência que surgiu entre um judeu e os discípulos de João Batista acerca da santidade, acerca do batismo de Cristo em si. E qual foi a reação de João Batista ao saber que mais pessoas estavam indo batizar com Jesus do que com ele próprio, tá? Então, vamos ler do versículo 22 ao versículo 25 primeiramente. Diz assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Amém? Feche os olhos mais um instante, por favor. Pai, nós mais uma vez oramos, te pedimos a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor possa crescer neste lugar, nesta noite, falando, ó Deus, aos nossos corações, que o Teu Espírito nos convença, ó Pai, acerca das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Então a gente vê que surgiu uma divergência, uma discussão entre os discípulos de João Batista com um judeu acerca da purificação. A gente vai perceber na leitura do nosso texto que há da parte dos discípulos de João Batista uma certa preocupação. Há da parte dos discípulos de João Batista uma certa preocupação porque estavam indo mais pessoas a ser batizado por Jesus, embora Jesus não batizava mais os seus discípulos, do que propriamente com João Batista, que iniciou esse novo comento, que iniciou esse novo caminho, que veio para ser o precursor, para abrir o caminho para a vinda do Messias. Ou seja, através de João Batista tinha surgido um novo momento, através de João Batista tinha surgido um novo começo, uma nova preparação, melhor, uma preparação. Mais do que isso, era o cumprimento da profecia daquele que viria preparar a vinda, o caminho para que o Messias fosse manifestado em nosso meio. De maneira que quando nós olhamos a pregação de João Batista no início e o próprio Cristo depois, a gente vê que é semelhante à pregação. João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Cristo depois pregou a mesma coisa, olha, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. João Batista veio para preparar o caminho, veio para anunciar e começou esse novo começo, começou essa nova história, começou essa prática do batismo, do reconhecimento. Olha o versículo 26 aí, por favor. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então a gente vê que os discípulos de João Batista se preocupam. É quase que, traz até quase que um contexto de que eles estavam falando, olha, aquele que o Senhor batizou, aquele que estava conosco, aquele que o Senhor deu testemunho, está recebendo mais pessoas que você, está batizando mais do que você, está fazendo mais, quase que trazendo, não João Batista, mas os discípulos de João Batista, quase que trazendo um consenso de que havia da parte de Jesus uma ingratidão ou uma invasão de perímetros aí. Porque mesmo depois que João Batista batizou Jesus, ele continuou o seu ministério. No versículo 22 mostra que João Batista continuou batizando. E todos os fatos relatados aqui em João capítulo 3, nessa parte que nós estamos lendo, são fatos que ocorreram antes de João ser encarcerado. Então ele diz, olha, aquele que estava contigo, aquele que o Senhor dá testemunho, ele está fazendo o que o Senhor faz, ele está batizando mais do que o Senhor, mais pessoas têm procurado ele do que ao Senhor.
A gente vê que há uma preocupação. E eu quero aqui abrir um parênteses, porque é a mesma preocupação que ocorre hoje nas igrejas, onde a preocupação ela não tem a ver com o reino de Deus, e sim com o tamanho de cada igreja. Vocês repararam que é a mesma preocupação? Hoje, quando a gente conversa com os irmãos, existem muitas igrejas preocupadas em perder um membro para outras igrejas, porque a preocupação não é com o reino, mas com o tamanho da igreja. De sorte que, quando eu conheci o pastor Fernando, da Igreja Batista do Marambá, ele muito me surpreendeu, porque a gente vê no pastor Fernando que ele não tem essa preocupação de membresia, de ir daqui ou para lá, desde que esteja indo para uma igreja sadia, a ponto dele indicar para membros da igreja dele a nossa igreja, por ser uma igreja mais perto, podemos assim dizer. Então a gente vê que a preocupação dele é com o reino, mas não é isso que nós vemos nesses dias. E os discípulos de João Batista também tinham essa preocupação. Olha, aquele lá que estava com o Senhor está batizando mais. Engraçado que eu recebi membros de uma certa igreja aqui, onde eles tiveram muita dificuldade de se desligar da igreja que eles estavam presentes, que eles faziam parte, né? E surgiu uma série de dificuldades, até o dia que eu liguei para o pastor deles e falei: não estou entendendo vocês não, a preocupação nossa tem que ser com o reino de Deus, e vocês estão segurando eles aí, eles não querem, eles querem sair. Ele explicou que gostava do casal, foi, mas a pessoa, né, a nossa preocupação tem que ser com o reino. Então a gente vê que hoje existe a mesma preocupação que existia lá atrás, ou que existiu da parte dos discípulos de João Batista, só que João Batista, ele tinha uma visão de reino. João Batista, ele tinha uma visão que ele veio para preparar lugar, que ele veio preparar a vinda do Messias. Ele sabia qual era o chamado dele, ele sabia a importância do chamado dele e que o momento dele estava chegando ao fim. Exatamente como alguém que entende que chega uma hora que o bastão ele é passado e ele precisa se alegrar com aqueles que o Senhor está levantando para ficar no lugar. João Batista responde: olha, ninguém recebe nada do alto, ninguém recebe nada se não for do Senhor. Olha o versículo 27 aí. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Então a resposta de João Batista, acima de tudo, é um reconhecimento da soberania de Deus. É o reconhecimento de que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. É o reconhecimento que é Deus que estabelece todas as coisas. Que é Deus que estabelece os limites. Ele fala: olha, nada acontece por acaso. Nada acontece na vida de ninguém se não for a vontade de Deus. Quando nós olhamos o texto, a gente percebe que não existe surpresa da parte de João Batista. João Batista não fica espantado: nossa, tem mais gente indo lá com o mestre, né, com Cristo do que comigo. Nós não percebemos nenhum momento da parte de João Batista uma frustração, nós não sentimos da parte de João Batista nenhum momento um descontentamento, nós não sentimos da parte de João Batista nenhum momento nenhuma frustração, mas o reconhecimento da soberania de um Deus que é poderoso. Mais do que isso, nós vamos ver que ele vai falar assim: olha, que eu venho que ele cresça e que eu diminua. A gente vê que ele está alegre em ouvir essas boas notícias, porque é chegada o noivo. O papel dele não era o papel de noivo, mas o papel dele era de amigo do noivo, e ele reconhece isso claramente. Então ele mostra que, mais do que isso, ele se humilha em relação a Cristo. Ele fala: olha, ele só está recebendo porque Deus tem dado. Ele reconhece que toda boa dádiva, toda boa ação, tudo vem do Senhor. Abre a Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 17, por favor. Tiago 4, 17. Sem fechar João, tá, irmãos?
João Batista, ele reconhece que a obra é de Deus, e assim também nós devemos reconhecer. Porque quando nós reconhecemos a soberania, quando nós reconhecemos que Deus estabelece o limite, quando nós reconhecemos que Deus estabelece todas as coisas, nós aprendemos a descansar nesse Deus. Quando nós reconhecemos isso, nós aprendemos a confiar em Deus, a depender com alegria dos planos de Deus para as nossas vidas. Tiago 4,17 diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, 1,17, o que eu falei? Perdão, Tiago 1,17. Obrigado, meu bem. Por isso que o homem tem que ter auxiliadora, não é isso? Às vezes a gente chega em casa e fala: nossa, amor, na hora que você estava pregando eu lembrei disso. Por que não falou? Pode falar, obrigado. Tiago 1,17, irmãos, acharam aí? Vou ler novamente então. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. João Batista sabia que se estavam indo mais pessoas até Jesus, é porque Deus assim estava fazendo. João Batista sabia que o papel principal não era dele, que o papel de protagonista não era dele, que o papel de ser o centro não era dele, mas o papel dele sim era apontar para a vinda do Messias, que o papel de João Batista era apontar para Cristo, que era para apontar para o nosso Salvador. Por isso que João Batista, ele dá o testemunho claro da superioridade de Cristo. Ele dá o testemunho claro que Cristo é aquele que haveria de vir. Olha para mim, igreja. Cristo precisa ocupar o papel principal no nosso coração. Na nossa vida, o protagonista não deve ser nós, mas sim Cristo Jesus. E quando o protagonista é Cristo na nossa vida, Cristo cresce e a gente diminui. Quando o protagonista é Cristo na nossa vida, nós aprendemos a depender, nós aprendemos a olhar e reconhecer a superioridade de Cristo. Olha o versículo 28, João Batista respondendo aos seus discípulos: vós mesmos sois, 3:28 de João, tá? Vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Eu não sou aquele que haveria de vir, eu somente sou aquele que veio para preparar. João Batista, ele vai recorrer ao testemunho que ele sempre deu, em afirmar: olha, na verdade eu vos batizo com água, mas vem aquele depois de mim que vos batizará com o Espírito e com o fogo. Com o Espírito no ato da conversão. Todo homem, quando se converte a Deus, ele recebe o batismo do Espírito, ele é marcado pelo Espírito, ele recebe o dom do Espírito no ato da conversão. E o fogo, o batismo do fogo, ao contrário do que muitos pensam, fala de juízo de Deus. Então, eu vos batizo com água, mas aquele que vir após mim vos batizará com Espírito ou com fogo. Olha, em verdade vos digo que não sou digno de desatar a sandália dos pés. João Batista está dizendo: olha, eu tenho testemunhado isso, vós sois minhas testemunhas, que eu fui enviado como precursor. Olha o versículo 29, irmãos. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então João Batista, ele mostra que Cristo é o centro de todas as coisas. Ele mostra que o lugar central é de Cristo. E ele se compara ao amigo do noivo. Quem já foi amigo de algum noivo aqui no casamento? O amigo do noivo, ele está ali para socorrer o noivo. Se fosse aqui no Brasil, nos nossos dias, é como o testemunho. Ele testemunha o casamento, ele é o padrinho. Ele é o padrinho do casamento. E o padrinho, o amigo do noivo,
ele está ali para preparar, para que a cerimônia não aconteça nada diferente, está ali para intermediar, para ajudar, para que o grande momento, né, é a noiva e o noivo, é o momento do casamento, e o amigo do noivo está ali. João Batista, ele fala, eu sou o amigo do noivo, e eu já estou muito contente em ouvir a voz do noivo. Ele está dizendo, eu estou contente porque eu vejo que o noivo veio, o noivo da igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Eu posso ouvir o noivo, eu consigo ouvir a voz, e isso me alegra, isso me traz regozijo. Ele vai reconhecer que está feliz em ouvir a voz do noivo, está feliz na chegada daquele que ocupa o lugar de honra. E esse mesmo noivo tem falado com a sua igreja através das Escrituras. Quando Deus fala conosco, Deus fala através das suas Escrituras, nós precisamos ouvir a voz de Deus que se encontra na palavra de Deus para nós. E precisamos nos alegrar, precisamos nos satisfazer. Cristo é suficiente para nós. Então, João Batista dá umas declarações que eu acho mais linda. Eu confesso que eu gosto quando ele fala no versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista fala, olha, eu sou amigo do noivo, eu vim preparar lugar, mas convém que ele cresça e que eu diminua, convém que ele apareça e eu suma, convém que ele seja o destaque, convém que todas as pessoas vão ao encontro dele, convém que as pessoas não venham mais a mim, mas vão até ele. Cristo tem que aparecer, Cristo é que tem que crescer. Por isso que nós temos uma preocupação muito grande no culto, em Cristo ser o centro do culto, em o louvor apontar para Cristo, na música ser para Cristo, o momento da adoração ser voltado a Cristo, o momento da palavra está apontado para Cristo. Sempre terminar apontando para o Senhor, porque Cristo precisa crescer, nós precisamos diminuir, Cristo precisa ser exposto através das Escrituras e através das nossas vidas. João Batista entendeu isso e disse, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, ele se vê satisfeito, ele se vê feliz, ele mostra-se satisfeito pelo crescimento, pelo avanço do reino de Deus. O que precisa avançar é o reino. O que precisa avançar é o reino de Deus. Não é a nossa igreja ser a maior igreja de Bauru. Não, onde nós precisamos ser uma igreja que expõe, que aponta para Cristo. E se crescer, glória a Deus por isso. Mas não importa o nosso tamanho, nós sempre temos que estar apontando para Cristo. O que é importante é o reino avançar. Ontem fez 145 anos que o reino de Deus tem avançado através da Igreja Batista no Brasil. Faz 145 anos que existe a Igreja Batista no país. E nós, como igreja, nós precisamos avançar, percorrer, anunciar, entender que quem precisa crescer é o Senhor, entender que o crescimento de Cristo implica diretamente na diminuição do ministério de João Batista. Quando ele fala, olha, convém que ele cresça, ele está falando declaradamente que isso implica na diminuição do seu ministério. Ou seja, no momento que o precursor, ele está anunciando a vinda do noivo, no momento que o noivo chega, o bastão é passado. João Batista, ele sai de cena rapidamente depois. É lançado no cárcere e depois ele tem a cabeça dele cortada. Não é isso que as Escrituras revelam? João Batista, ele reconhece que, olha, eu tenho ouvido a voz do noivo. Estou satisfeito em ouvir a voz do noivo. Ele está satisfeito de toda a atenção e de todas as luzes estarem apontadas para Cristo. Presta atenção aqui, irmãos. O neném chora mesmo.
É gostoso o chorinho de neném, né? Ó, quem quer ter mais filho aí? Só eu? Glória a Deus. Presta atenção aqui, gente. Então, Cristo deve ser o centro. O lugar de honra deve pertencer ao nosso Salvador. Então, que Cristo cresça em nós. Que Cristo seja o centro das nossas vidas. Que Cristo seja o centro das nossas ações. Que nosso jeito de ser, de andar, de se mover, de tomar decisões, de agir, de falar, que os nossos pensamentos se aponte para o autor e consumador da nossa fé. E que a nossa satisfação, acima de tudo, esteja sempre em Cristo Jesus. Em ter sido alcançados por essa verdade, em saber que, mesmo nós não sendo nada, nós temos Cristo que é tudo. Você entende isso? Ou seja, mesmo quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que nós não somos nada, mas Cristo é tudo em nós. Versículo 31, irmãos. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O homem, ele tem muita dificuldade em reconhecer alguém. Ele tem muita dificuldade, às vezes, de colocar Cristo no centro da sua vida. Na verdade, não ele colocar, mas para que você entenda o que eu quero dizer. O homem, ele tem muito enraizado nele o desejo dele mesmo ser grande. Quantas pessoas não querem fazer sucesso? Quantas pessoas não querem ser artistas? Quantas pessoas não querem ser o melhor na empresa, ser o melhor aonde vai, ser o centro da atenção numa festa, na escola, onde quer que vá? Vamos voltar um pouco os anos, né? A gente vê pessoas que fizeram estátuas de si, como Nabucodonosor. Quando alguém faz alguma coisa grande é porque quer aparecer de alguma forma, quer ter reverência. Quantas igrejas não colocam a foto do líder na cara da igreja, porque o líder, ele quer ser grande. Então a gente vê essa necessidade no homem, mas nós precisamos entender que o homem vem da terra. Cristo é aquele que vem das alturas, que a grandeza é daquele que vem do alto, Cristo Jesus, que não é da terra, mas que é eterno. E eternidade significa que não teve princípio, não teve início, não foi criado, sempre existiu. Cristo sempre existiu. O homem, ele tem a imortalidade, né? E ele vai passar a eternidade com Deus, mas aqueles que se converteram, né? Mas ele não é eterno. Eterno é Deus. O homem é imortal, ele foi criado, Deus não. Aquele que vem do alto, ele é eterno, ele sempre existiu, a grandeza é dele, ele é o Filho de Deus que veio do céu. Ou seja, quando João Batista, ele diz, quem vem das alturas certamente está acima de todos, ele está apontando para a divindade de Cristo, que é sobre todos e bendito para sempre. Que o homem é falho, que o homem é mortal, que nada pode se comparar àquele que veio do alto e morreu na cruz por nós. Que a doutrina de Cristo, seu fundamento, não estava baseado no conhecimento humano, mas daquilo que ele tinha visto e ouvido da parte do Pai. Porque o Filho expressa o Pai, e o Filho fala da parte do Pai para nós. Por isso que convém que ele cresça e que a gente diminua. Versículo 32. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quero dar mais uma parada aqui. Os discípulos dele, de João Batista, estão falando, olha, as pessoas estão indo lá, estão se batizando, não estão vindo aqui mais, estão indo lá. Mas João Batista fala, olha, não é o suficiente, porque as pessoas têm ouvido de Cristo e não têm aceitado o seu testemunho. Ele tem testificado e ninguém tem aceitado o seu testemunho. O que Cristo trouxe para nós é algo que não é imaginado pelo homem.
não é uma coisa que depende da opinião do homem, não é uma hipótese ou uma tese, não depende de nós acreditarmos ou não. O que Cristo trouxe, que permeia todas as Escrituras, o plano de Deus, a salvação, o que Cristo nos trouxe é a revelação do plano de Deus para nós. E mesmo naqueles dias as pessoas rejeitavam esse plano, como nos dias de hoje, muitos rejeitam o plano de salvação de Deus para nós. Rejeita de várias maneiras, de várias formas. Às vezes até declara que aceita o plano, mas efetivamente não. O que Cristo transmitia naqueles dias e que ainda transmite para nós eram verdades com evidências. Cristo, no seu ministério, ele transmitia cada verdade, cada palavra dele trazia evidência de que ele era o Filho de Deus. Pregava com autoridade, existiam sinais, existiam milagres, o ensino dele era diferente dos ensinos dos fariseus. Ele era o Rei dos Reis, ele anunciava um novo reino. E as pessoas assim rejeitavam e ainda o rejeitam. João diz que o mesmo número do que estão indo até Jesus, embora seja maior, ainda tem muitos outros que não têm aceitado o testemunho. Mas quem aceita o testemunho, certifica-se que é Deus Todo-Poderoso. 33 ao 35 aqui para a gente caminhar para o fim aqui, irmãos. Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Ou seja, o Pai confiou todas as coisas na mão do Filho, Cristo Jesus. E Cristo era o enviado de Deus, que não tinha o espírito sobre medida. No Antigo Testamento, os profetas tinham o espírito sobre medida, mas Cristo não. Ele tinha o espírito como uma fonte inesgotável. Ele tinha o espírito na plenitude da totalidade, de forma ilimitada. Portanto, faz todo sentido que ele cresça, porque ele é o Filho amado de Deus e ele recebeu todas as coisas da mão do Pai. Mateus 28:18 diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade foi entregue para Cristo, para o Filho de Deus. Ele era o Filho amado, e todas as coisas que Deus ia conceder ao homem, mas porque o homem pecou, caiu, saiu do status quo, né? Houve uma queda, ele estava aqui e veio aqui por causa do pecado. Todas as coisas foram entregues na mão de Cristo, de maneira que através de Cristo nós recebêssemos aquilo que Deus tem para nós. Então, se você não entregou sua vida para Jesus, no que você está esperando? Se você ainda não se entregou de cabeça para o Senhor, o que está te segurando? Porque importa que Cristo cresça e que a gente diminua. Porque quem tem o Filho tem a salvação. Quem crê no Filho tem a salvação. As riquezas espirituais estão disponíveis para aqueles que creem. Não são riquezas dessa terra que a traça e o ladrão pode roubar. Não são qualquer coisa, não. Aquele que tem o Filho está unido com o Filho, morreu com o Filho, ressuscitará com o Filho, passará a eternidade com o Filho. Quero terminar com o versículo 36 que diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, todos os verdadeiros filhos de Deus possuem a vida eterna. Se você creu no Filho, e eu falei aqui na quarta-feira na exposição do livro de Romanos, se você creu no Filho, quem tentará acusação?
contra o Filho de Deus. Ninguém pode nos acusar de nada, porque em Cristo nós fomos justificados, portanto nós possuímos a vida eterna. Quem tem o Filho tem a garantia, tem o penhor de que é salvo, porque o Espírito, e nós somos selados quando nós nascemos de novo, quando o Espírito nos regenera, quando nós cremos, quando nós nascemos do alto, nós recebemos um selo, um penhor, uma garantia, uma marca, que verdadeiramente somos filhos de Deus. Quem mexe com a internet aqui? Às vezes você está navegando num site, agora está comum, né? De repente aparece um quadradinho, uma caixa de diálogo no meio do site da Caixa Econômica Federal, um anel em destaque e falando, ó, traga o seu bem, aí tem uma setinha, né, pro anelzinho, né, e já saia com o dinheiro na mão. Como um penhor, você vai lá com o seu bem, deixa o seu bem lá, né, se for um anel, seja lá o que for, e aquele bem seu é uma garantia para o empréstimo de que você vai pagar. Então você sai com o dinheiro na mão. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o penhor. Só que a nossa garantia é a marca do Espírito Santo na nossa vida. Então todos os verdadeiros filhos, aqueles que creram de fato e de verdade, estão selados, garantidos para passar a eternidade com Deus. Mas os que não creram, presta atenção aqui, os que não creram, os que não acreditaram, os que ouviram, mas não se entregaram, aqueles que tiveram presente no meio do corpo, mas não houve uma conversão genuína, os que não creram, os que não creem, não terão a vida eterna, não serão felizes agora e nem no porvir, nem nesse tempo, nem no próximo, porque a eternidade está no coração do homem, e o homem só pode ser satisfeito por meio da presença do Espírito Santo nos enchendo. Quando nós nos tornamos templo do Espírito, então nós somos cheios da graça do Espírito. Mas quando não tem o Espírito, não existe nada que possa ocupar o lugar. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela sempre fica buscando alguma coisa para dar alegria para ela. Ela não possui a alegria que vem do alto. De maneira que aquele que não crê não é feliz agora e nem no futuro. Porque não existe alegria verdadeira fora de Cristo. Suas dívidas espirituais, sua condenação, sua inimizade com Deus vai ficar ainda mais evidente no dia da manifestação da ira de Deus, preparado para aqueles que rejeitaram o Evangelho. Ou seja, sem Cristo não existe chance de reconciliação, sem Cristo não existe chance de redenção, portanto, que Ele cresça em nós hoje, que o reino de Deus avance, que nós sejamos diminuídos e que o Senhor cresça em nós.